bom dia, muito boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo ou ouvindo esse podcast, mas eu quero dizer para você ficar à vontade, assim como nós estamos agora nesse novo visual aqui, bem confortável. E eu quero dizer para você que esse é mais um episódio do Congrecast. Se você quiser fazer parte desse projeto lindo que nasceu no coração de Deus, uma ideia assim fantástica, fala com a gente, manda um oizinho, manda uma mensagem pro Gustavo, pra Raquel, pra alguém. Mas não fica fora disso não, tá bom? Sim. Vem com a gente. E hoje estamos com uma convidada aqui, olha. Super master especial. Sim. A gente tá com a pastora Thaís, uma grande amiga, pastora da Igreja Batista Monte Oreb, doutora em educação. E vamos falar de um tema muito especial, forte, gente. muito especial, importantíssimo. Sim. Amiga, fala sobre você um pouquinho. Se presente. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Minha amiga de anos, Karen. Prazer conhecer, né, meus irmãos, né, da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Sempre é uma alegria estar com meus irmãos, compartilhando aquilo que nos traz vida. Amém. A palavra de Deus que é ressurreição. Então, é sempre um prazer. Então, obrigada pelo convite. Como a minha amiga falou, eu sou ministra, ainda não sou pastora. Ai, gente, profetizando. Profético. Todo um ambiente profético aqui. Sou ministra na Igreja Batista Monte Oreb. Sou casada com o pastor Marcos há 10 anos. Temos 2 filhos. Lindos. Paulo Davi, de 5, e o Vinícius, de 2 aninhos. Nós também somos pastores, né, líderes na igreja da Barra da Tijuca, filial. Nós trabalhamos na sede. Meu marido é o pastor administrador da sede, que é em Campo Grande. Mas também nós pastoreamos a igreja na nossa filial na Barra da Tijuca. Ah, sim. Que já está há 20 anos. Nossa, muita Na Barra da história. Tijuca, né? Muita história. Muita história. Então é isso, e o assunto que nós vamos conversar aqui, com certeza, é de muita relevância. Muita, muita. É importante demais para o contexto, principalmente aqui no mês de agosto, né? Falar sobre agosto lilás, falar sobre toda a importância que a gente vai trazer da valorização da mulher, né? Tudo que ela vive e dentro do contexto ali da igreja, que muitas das vezes acaba sendo não só oculto, né? Mas minimizado, né? Dentro desse contexto. É um tema muito, muito especial, porque com certeza você vai ter muita coisa para trazer aqui pra gente, porque mentora de mulheres, né, cuida de mulheres de uma forma tão especial. No Instagram tem uma relevância muito grande e pessoal no dia a dia, né? Sim. Mas realmente a gente fala de mulheres, a gente fala da mulher como trabalho, a mulher em casa, a mulher com os filhos. E a gente coloca essa mulher num lugar de super mulher, poderosa, guerreira, né? E a gente esquece de falar debaixo, eu tava até comentando com o Felipe esses dias, né? Debaixo da nossa armadura, quais são as feridas que estão ali, né? O que a gente tem escondido ou tem nos escondido, né? E a gente vai falar hoje sobre esse contexto de violência, né? Sim. Violência da mulher, ou violência contra a mulher no ambiente cristão, no ambiente eclesiástico. Nada melhor do que trazer você para falar sobre isso por causa da sua vivência com mulheres, né? Eu acho que é uma coisa muito, muito importante, assim, a gente trazer, né? E hoje você diretamente lida com essas mulheres na igreja onde você atua? Então, eu tenho um curso que chama Casa das Mulheres, onde eu mentorio mulheres do Brasil inteiro. Uhum. Tenho alunos do Brasil inteiro. E a gente escuta muitas histórias, né? Eu pastoreio também, né? Tenho ovelhas que têm histórias. E a maioria que eu escuto são pessoas que tiveram as suas histórias silenciadas. Então, assim, nós estamos no Agosto Lilás, que é o combate, né? É um mês onde a gente vai trabalha-se toda uma conscientização, um enfrentamento contra, né, a violência doméstica. Uhum. E, assim, na igreja, isso ainda é muito velado. Isso não se fala. Uhum. Eu fiz uma enquete no meu Instagram agora e eu perguntei assim, né? Fiz uma enquete com as minhas seguidoras. Tipo, a igreja está preparada para essa conversa? 98%.
diz que não. Sabe? Não está. Por quê? Porque nós temos muitos tabus que precisam ser quebrados. Sim. Em torno de, não vamos falar sobre isso porque pode prejudicar o conteúdo ou o tema, né? Uhum. Sobre família. Sim. Pode causar muitos divórcios, muitas separações, então não vamos falar sobre isso. Ou então quando a mulher chega com uma dor, né? O seu líder espiritual fala assim, olha, fica calada, não expõe isso, porque isso é constrangedor, isso é vergonhoso, sabe? Então, muitas mulheres têm sofrido calada, Uhum. porque tem tido a sua dor minimizada, Sim. sabe? Então, eu escuto muitas histórias e eu, diante de Deus, eu falei, Senhor, eu preciso falar sobre isso, porque eu preciso ser voz para mulheres que hoje não conseguem falar por medo, sabe? Por ignorância, porque nós também temos a palavra de Deus fala que nós perecemos por falta de conhecimento, né? E em torno de como eu coloquei também, façam perguntas, e teve uma pergunta que falou para que uma das minhas seguidoras perguntaram assim, o meu marido, ele diz que eu tenho que respeitá-lo porque ele é a autoridade da casa e ele me humilha todos os dias. Isso é uma coisa seríssima, né? É a realidade, A né, gente de muitas mulheres. isso que você falou, Thaís, assim, a autoridade da casa se colocando num lugar autoritário. E ao mesmo tempo esquece que é a mesma Bíblia que fala que todos nós somos sacerdotes, né? E o sacerdote é para todos. E aquele contexto, né, que a gente sempre fala quando vai falar dessa questão de submissão, é de que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ele veio e nos serviu, ele veio para nos colocar num lugar ali, né? Forte, então, assim, é o entendimento mesmo que tá errado, né? A ideia daquilo que tá escrito tá errado, porque eu entendo que o erro, muitas das vezes, em calar, em silenciar a mulher, é para não expor ela. E isso é importante, que nesse contexto ela não se sinta exposta, mas se sinta cuidada também. Não pode ser um negligenciado, né, dentro desse âmbito da igreja. Então, como a gente fala de família, então a gente vai tratar dos dois. A gente vai tratar dos dois indivíduos e dos dois contextos. Da realidade, porque a gente não pode fingir que isso não acontece, porque então a gente só fala de família, então todas as famílias são perfeitas e não tem problemas. E esse não é o grande problema. Porque Exatamente. o que a gente vê muito na igreja a igreja como geral, é a postura de família da margarina. Né? A família, sim, que tá tudo bem, brigou pra caramba antes de chegar no carro. E por isso que a gente precisa falar desse ambiente de acolhimento, né, amiga? Porque a igreja deveria ser esse hospital, esse lugar de acolhimento, mas não inspira acolhimento muitas vezes. Inspira performance. E pra você ficar ali de bem com a performance, muitas vezes você tem que fingir que tá tudo bem. E quando a gente tem, por exemplo, Thaís trazendo esses assuntos de uma forma geral, aberta, pra todo mundo ver no Instagram, eu tenho certeza que muita gente deve se conectar com o perfil que você tem, com o seu acolhimento, né? Porque eu acompanho você e vejo a forma como você fala, o lugar de onde você fala, não é de um lugar assim, eu sou a poderosa pastora, e você... Não, é de um lugar de acolhimento. E isso inspira cuidado, né? Sim. E assim, meninas, quando eu falo assim que muitas são silenciadas, e eu concordo que talvez muitos aconselhamentos sejam cuidado para não expor a vítima e tal, mas eu vou até ser um pouquinho mais à frente. Uhum. Eu acredito que também é para não expor essa família, Sim. sabe? Para não expor o agressor. Uhum. Também tem muito isso. Sim. Porque, infelizmente, alguns casos de agressores são homens que são pastores, sabe? São líderes. E que, para não expor essa figura, não expõe, não se cale, sabe? E assim, é tão importante a gente educar sobre isso. Isso. Porque tanto homens como mulheres precisam ser educados a se tratarem bem. Uhum. Né? Existem famílias que, como a gente vê, na igreja é uma perfeição, em casa é um inferno.
sabe? Se agridem o tempo todo. Precisa haver uma educação. Sim. E no caso da violência doméstica, é acolher essa mulher e também educar este homem. Uhum. Isso. Sabe? Porque Perfeito. precisa ver. Não é só assim, acolher, tipo, vou ouvir sua história, fique calada, silencie, cuidado, não expõe sua família, vamos orar. É. Né? Vamos orar por isso. Vamos fazer uma campanha por isso. E ninguém vai falar com o homem, ninguém vai educar. Discipular esse homem, né? Homens cristãos precisam ser educados, Sim. Isso. sabe? A exercer o seu governo com excelência. Sim. Porque a autoridade não é autoritarismo, a autoridade é um princípio. Isso. Só que quando há violência, há quebra de princípio. Totalmente. Quebra de aliança. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. É um assunto muito polêmico, é um assunto que, como eu falei, tem muitos tabus e que nós Sim. precisamos ter muito cuidado em aconselhar, muito zelo pelas escrituras, Sim. muito zelo pela família, sabe? Para que a gente não dê um conselho que vá contra a briga. vontade de Deus, aquilo Sim. que Deus quer. Pode haver conserto Isso. se houver arrependimento, Sim. Isso. Exatamente. entendeu? Agora, eu Exatamente. falo muito isso e já fui muito criticada por isso, porque tem que ter muito cuidado, mas tem histórias que ou a mulher sai daquilo ou ela morre. Ou ela. Exato. Porque, na verdade, desculpa, amiga, mas na verdade o que a gente precisa entender é que a violência, o fim da violência é a morte. A violência, o máximo da violência é a morte. Se Jesus é não o intervir homicídio. nessa história, realmente esse é o Quando a gente destino. acha, mas ele só falou comigo assim, ele só me bateu. Não, Violência geral. é uma que vai puxando um Puxando a abismo, outra. que vai puxando o outro, e o fim é a morte. E eu, assim, eu lembro, né? Sempre que eu entro nesse assunto, eu lembro de uma situação que eu tava num relacionamento e eu entrei num elevador. A gente tava discutindo, ele queria que eu ficasse no lugar e eu não queria ir, não queria ficar. E aí, no elevador, assim, ele tava segurando meu braço. E ele segurando, não, você vai ficar, não sei o que. Tava ali, assim, nisso entrou uma pessoa. Quando entrou uma pessoa, na hora, assim, ela olhou a situação, ele soltou, né, meu braço, ela olhou e ela falou assim pra mim, tá tudo bem? Isso. E eu falei assim, tá. Não. Mas na hora eu não entendi por que ela tava me perguntando aquilo. Eu não entendi. Aí eu falei assim, quando a gente saiu, eu fiquei assim pensando, nossa, por que ela falou isso? Por que ela falou isso? Mas ela já estava enxergando o que estava acontecendo. Eu é que não estava enxergando. Nossa. E aí, quando ela saiu do elevador, ela ainda falou assim, qualquer coisa eu moro aqui. Isso. Olha isso. Então, assim, isso pra Perfeito. mim só veio, assim, de uma forma muito clara quando eu terminei esse relacionamento. Porque eu não enxerguei aquela situação. Eu achei assim, ele tá com raiva porque eu justificava aquilo ali. Ele tá com raiva porque eu não quero ficar aqui. E aí eu dei a ele o direito de segurar meu braço com força. Então, assim, quem tava de fora entrou, viu a situação e então interviu. Como é que você se sentia nesse relacionamento? Assim, você se sentia livre? Você se sentia... Assim, foram poucos momentos, poucas situações que aconteceram dessa forma, né? Deus, assim, sempre teve um cuidado muito grande com a minha vida e me deu esse livramento rápido. Quando começaram esses pequenos surtos que ele dava, assim, de agressividade, logo depois a gente já encerrou esse relacionamento. Esse, por exemplo, foi a segunda vez. A primeira vez tinha sido no carro que ele gritou. E eu falei, eu não gosto, não grita porque eu não gosto. É o ciclo da violência, né? Existe o ciclo da violência, Sim, né? A gente fala sim. do... E a fala permissão que a gente vai dando. Exato. Tipo assim, você tem uma educação de dar limites. Agora tem mulheres que não têm. Não tem. Tem mulheres que viram seus pais se agredindo, são filhas de um pai abusador ou um pai agressivo. Ela viu esse contexto, então ela não sabe discernir o que não é normal. E eu acho que o que Ela vem depois Ela também. aprendeu. Então ela entra num contexto de agressão, ela não vai dizer, não é normal. Pra mim isso é normal. Eu convivi com isso. Sim. E o que vem depois Pois também é, justifica sério. muito, né? Porque, pelo menos pra mim, assim, os momentos que ele tinha de muito carinho, de muita paixão, de muito... normalizava ou amenizava essa situação. Eu falava assim, poxa, ele teve essa situação, mas olha agora. Foi um lapso, mas não é. Entendeu? E aí Não eu é. acho que isso que também, muitas das vezes, faz com que a mulher tenha dúvida. Com que ela fique insegura. Mas e esse momento assim? Esses momentos começam a pesar. E você fala assim, mas ele fez isso, mas ele também comprou um presente pra mim. Mas isso, Mas isso, Raquel, é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque existe esse ciclo. O ciclo, eu até coloquei aqui pra eu não errar.
Porque você vem a lua de mel, promessas e negação do que tá acontecendo. Aí ele vem com todo o lugar do mundo perfeito. Aí depois Eu começa errei, me perdoa. as ameaças, o isolamento, te coloca em um lugar mais difícil, Ele passa a começa ser a um culpar. anjinho durante um tempo. Aí depois vem Aquele as anjo fala assim, não, tensões. mudou. Não muda, porque é um ciclo que começa... E é tipo assim, é um padrão, na verdade. Eu que trabalho com combate ao tráfico de pessoas e mulheres que estão em situação de violência crônica, que é aquela que não muda por causa do ambiente, é um ciclo, é um padrão. Ele começa muito amoroso, te dá o céu, a terra, depois ele vem te culpando de um monte de coisinha, te colocando no lugar te manipula, depois ele vem com aquele acúmulo de tensão, porque você fez isso e aquilo outro, aí vem o medo e aí vem o descontrole, que é o ápice do negócio. Aí quando dá o ápice, vem o remorso. E isso, às vezes, dura 1 ano para esse ciclo inteiro de se dar. Aí, quando você vai perceber que é um ciclo, é no 5º ano, no 4º ano, que você acha, não, é normal. Tadinho, teve uma tensão, nossa, mas eu também não me coloquei. E aí você vai achando que é normal. Mas não é normal. Não é normal, né? Eu já ouvi histórias, né, de mulheres que dizem que chegou para o seu líder espiritual, né, dizendo que foi agredida. E aí ele falou assim, mas o que é que você fez? Como é que você... Quer dizer, transferiu. É aquela coisa, né? Tipo assim, mas você deve ter provocado. Se você sabe que você tem um marido estourado, você não pode provocá-lo. Sabe? É um negócio assim, tipo assim, pois então eu sou a culpada? Quer dizer, então, olha, gente. Isso é a pior coisa. Isso é terrível. É o que você falou, o homem também precisa ser educado, orientado, discipulado, porque senão não vai mudar. Se só a mulher mudar, o homem, o contexto vai continuar sendo o mesmo, né? E aquele que questiona a vítima, provavelmente é a favor do culpado. Não tem isso. Vítima não se questiona, nesse sentido que você tá falando. Se ela chegou com uma causa, ela chegou ferida, primeira coisa é, você tá bem? O que aconteceu? Tá morrendo? Não tá? Onde é que dói? Essa é a primeira coisa que você faz com uma vítima. Sim. Não é falar assim, e o que você fez? Não. Mas você deve ter provocado. Vamos, deixa eu ouvir sua história pra ver, deve ter acontecido alguma coisa, sabe? Sim. Então, assim, gente, não se compara, né? Eu não tô querendo também aqui dar uma ideologia feminista de dizer que a mulher é a santa e os homens, vamos demonizar os homens. Não tô falando disso. Eu tô falando que se você for pegar uma força de um homem, uma força de uma mulher, algo não tem desproporcional. Você tá entendendo? Então, o homem chegar ao ponto de agredir. Eu também tenho uma história de gabinete de uma mulher que teve o seu rosto desfigurado. Nossa. Pelo seu marido. Ele hoje chora pra voltar pra ela, ele chora pra... Só que ele teve coragem de desfigurar o rosto da sua esposa, gente. Nossa. Você tá entendendo? Sim. Ai, mas eu errei. Tudo bem, você vai se Olha, você é digno de arrependimento. Deus tem misericórdia pra tua vida, graça pra você. Agora, eu vou aconselhar uma mulher a voltar pra um homem que teve coragem de desfigurar a cara dela? Não. Difícil, né? Porque, então, é tantas histórias que você fica ouvindo e você fala assim, meu Deus, é na igreja. Então, a gente precisa conversar mais sobre isso. Pra não chegar a esse ponto, né? Porque, pra assim, não se chegar a esse nível. Às vezes a gente fala assim, eu não vou nem me meter nessa história. Porque é muito complicado pra eu me meter. Só que a gente esquece que nós somos um corpo. Se o dedinho tá doente, o corpo todo tá. E olha, por causa de negligências, por causa de nos calarmos, o corpo tá adoecido. E a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa falar. Sim. Sabe? A gente precisa ser voz para mulheres que não conseguem falar. Porque não podem, ou porque não estão ignorantes, porque acham que tá normal tudo. Sim. A gente precisa educar essas mulheres a se defender. Sim, com certeza. Sabe? E defendê-las, protegê-las. Ter um lugar de proteção para essas mulheres. Porque chega de mulheres morrendo. Exato. Outro caso agora, na minha igreja, de uma mulher que sofria violência doméstica psicológica. Ele não chegava a agredi-la, mas ele era um homem super ciumento, não deixava ela sair para lugar, não deixava ela ter o seu desenvolvimento pleno como mulher.
ele sufocava essa mulher e ele dava muitos presentes para ela. Ele dava carro do ano, eles moravam muito bem, mas ele não deixava ela fazer nada. E essa mulher vivia uma vida sufocada, anos Bibelô assim. dele. Até que um dia ela foi para uma conferência sobre identidade. E a gente fala sobre quem eu sou em Deus, sabe? Quando ela começou a descobrir quem ela era, sabe? Que o Senhor foi à cruz, que o Senhor pagou um preço para que fôssemos livres. E se Ele nos liberta, verdadeiramente somos livres. Ela falou, não, tem alguma coisa errada comigo, na minha história. Então ela começou a questionar. Quando ela começou a questionar, ele virou um monstro. Claro. Gente, ele virou um monstro. Essa mulher teve que fugir desse homem. A igreja, graças a Deus, a minha igreja conseguiu apoiá-la. Os meus sogros, que são pastores da igreja, deu um apoio financeiro, deu um apoio para essa mulher. Só que ele perseguiu, ele encontrou ela na rua e ele a esfaqueou. Meu Deus. Graças a Deus, a polícia passou na hora, isso é Deus, gente. Deus, Passou na hora e prendeu este homem. Ele está preso agora, né? Não sei até quando. Também precisa se pensar mais sobre essa questão dessa proteção à vítima, porque ainda é algo, políticas públicas, muito frágil isso ainda. E esta mulher, graças a Deus, ela está bem agora, né? Não chegou a um óbito, mas olha que loucura. Nossa, né? o trauma que ela tá vivendo, né? Quantos anos essa mulher viveu nesse sufocamento? E assim, isso fala também sobre o conhecer o outro, né? Porque a gente, antes até daqui da gravação do podcast, a gente estava falando sobre casamento, né? E da importância da gente conhecer com quem a gente vai casar, saber com quem... Porque é o que a gente falou aqui, tem sinais, né? Eles dão esses indícios, eles dão esses sinais. E às vezes, no ápice do amor, da paixão, a gente vai negligenciando esses sinais que são dados. A gente vai deixando de lado. E quando a gente vê, a gente já tá tão envolvida, e aí a gente entra em caso de mulheres que, se separar, vão morar na rua, porque não tem pra onde ir. É o caso dessa mulher. Exatamente. E aí, como que você age, né? Mas é porque a gente costuma ver o agressor como uma pessoa normal. Ele não é normal. Não. Ele é um predador. E o predador faz o quê? Se a gente olhar para o mundo animal e olhar para essas situações, é exatamente isso. O predador vai fazer de tudo assim, pra tratar você na mão, porque do jeito que ele quer, porque no final ele tem um propósito. Talvez não seja consciente, eu não sou psicóloga. Talvez não seja inconsciente, eu não sei. Mas é um padrão muito específico. E quando pastora, você tocou num assunto assim, primordial, a identidade. Quando a gente sabe a nossa identidade, a gente não negocia com ninguém. Sim. Porque eu sei quem eu sou, isso eu não aceito porque Deus me fez assim. Sim. E nesse lugar de eu sou primeiro submissa a Deus e Ele me fez como imagem e semelhança. E ainda então, assim, qualquer coisa que venha tentar me liberdade me deturpar, ama. Gente, quando a gente descobre o amor de Deus por nós, a forma como Ele nos ama, a gente não aceita qualquer amor. É verdade. Sabe? Isso aqui, peraí, tá uma coisa errada. Tá estranho. Sabe? Tá estranho. Jesus me amou por te dar sua própria vida por mim. Sim. Como você falou, Ele veio pra me servir. Sabe? Ele deu voz a mulheres. Quando você vai ver Jesus com as mulheres, é coisa linda. Sim. Sabe? Ele deu voz, Ele acolheu, sabe? Ele limpou lágrimas. Gente, Sim. Ele era o rei. Uma autoridade maior. Não é? E mesmo assim, Ele nos abraçou e nos amou. Então, quando a gente começa a descobrir isso, a gente fala, peraí, tá uma coisa errada. Exato. Não tá certo isso. Exato. Sim. Né? Eu não tô me sentindo... Começo a não me sentir desconfortável com aquela situação. Esse caso que eu contei pra vocês, esse agressor, ele ligou pra minha sogra, que é a pastora Marileia, e ele falou assim, eu nem sei se é bom falar, né? Eu nem sei se é bom a gente falar isso, né? Porque pra ficar... O nome, né? O nome, Mas ele ligou e falou assim, é melhor você parar com essas coisas de identidade, tá? É melhor, eu tô avisando pra que você pare. Ameaçou a pastora. Eu tô avisando pra que você pare. E fale pra sua ovelha me obedecer. Que ela não está me obedecendo. Nossa. Então, assim, são coisas que você precisa ter muito... E assim, a gente fala nos jovens sobre esse contexto da identidade, que o quanto isso afeta em qualquer área da sua vida.
Porque se você não sabe quem você é, qualquer coisa que te aparece, parece que é bom pra você. Isso. Você não sabe, né, o que e isso Qualquer é pra coisa é qualquer uma oportunidade. qualquer trabalho serve, qualquer destino serve, qualquer amigo serve, qualquer marido serve, qualquer esposa vai servir. Exato. Porque assim, a gente não sabe quem a gente é, o que a gente tem, o que a gente quer. Eu uma vez num discipulado levei isso pra menina, eu falei assim: "Você fez faculdade de quê?" Ela de tal coisa. "Então, você vai trabalhar em tal lugar?" Ela: "Não, não tem nada a ver." Eu falei: então, é sobre isso. Porque você sabe a faculdade que você fez. Você sabe que esse trabalho não tem nada a ver com você. Você sabe onde você quer chegar como pessoa? Essa pessoa se encaixa naquilo que você quer chegar? Não, então. É isso. Não tem nada a ver. Exatamente. Não tem nada a ver. Por quê? Porque ela sabe a faculdade que eu fiz é sobre isso. Então eu não vou trabalhar em outra área, porque não condiz. E para todas as áreas da nossa vida, se a gente tem um referencial que a gente tem como cristão, a gente tem esse referencial, a gente não vai se envolver em situações. Mas aí qual é a maior arma do diabo? É roubar a nossa identidade. É não deixar a igreja falar sobre identidade. É não deixar os cultos falarem sobre isso, os congressos falarem sobre isso. É exatamente atacar essa área na vida do cristão. Você não sabe quem você é, você não sabe pra que você tá aqui, você não sabe o que você veio fazer, você não sabe de nada disso. Exato. E aí chega alguém, um homem, principalmente eu acho que pra mulher que tem essa fraqueza, muitas das vezes por causa do pai, que também já vive com a mãe, ou a ausência do pai. E aí chega um cara que quer te dar tudo. E aí você fala assim: se eu tenho Jesus, eu já tenho tudo. Eu não quero que ele me dê tudo. É a síndrome do conto de fada, da Cinderela, que vai vir um cara e me tirar deste lugar de escuridão. Não existe isso. O único rei que vai te tirar da escuridão é Jesus. O resto é gente que nem a gente. É o preparo, é realmente o quanto nós, como cristãos, precisamos estar preparados para a realidade. Isso. Porque ao que parece, que é uma realidade atual. E a gente está aqui na Bíblia dizendo que não é uma realidade atual. É viva, a Bíblia A gente trata desse assunto como se isso fosse de 2000 para cá. A gente trata como se, nossa, atualmente, pra vocês terem noção, gente, um dos sócios lá de onde eu trabalho, ele falou assim: você viu que tá aumentando o caso de agressão à mulher? Aí uma das mulheres falou assim: mas tá aumentando já há muito tempo. Na verdade, a gente tá falando mais sobre. Mas na mente dele, agora, está aumentando o caso de agressão à mulher. Então, assim, isso me assustou tanto no trabalho, que sério, eu puxei minha cadeirinha, sentei do lado dele, e eu falei assim: tu não falou errado, não? Porque, sabe o que eu achei que ele tá falando? De agressão ao homem. Tá crescendo de agressão ao homem. Falei: tu não falou errado, não? Aí ele: não, o quê? Aí eu falei: você quis dizer que tá aumentando o caso de agressão à mulher mesmo? Aí ele: sim, eu vi uma reportagem. Eu falei: gente, onde esse homem está? No videogame. Brincadeira. Aquela não conheço. E assim, ele é assim, o ambiente em si lá é de homens assim bem mais velhos com essa mentalidade mesmo. Tanto que a gente tem discussões assim, por exemplo, de quem vai fazer o café, e eles falam assim: quem das meninas vai fazer o café? É nesse nível, mas tudo bem. Mas assim, o que eu quis trazer foi esse espanto dele. Então assim, a gente trata esse assunto hoje no contexto da igreja, no contexto de Instagram, de rede social, como se fosse uma coisa atual. E a Bíblia tá aí mostrando que não é. Nós deveríamos ser os primeiros a falar sobre isso. Exatamente. E a gente volta mais, assim, na história, a gente tem Agar. Não é só um caso. Aqui não fala só de um caso. A palavra não fala só de uma situação aqui ou acolá. E é engraçado não, é trágico, porque é sempre no seio familiar. Então é como se o Senhor estivesse dando um alerta. Se liga que tá acontecendo debaixo do teu nariz e tu tá fazendo nada, né? E me veio uma pergunta aqui, que a Thaís estava falando sobre essa questão da identidade, sobre a educação, ensino. E assim, hoje a gente falando de filhos, né, Thaís? Falando de criação. Isso começa de berço. A gente começa da forma como você ensina o seu filho. Você tem 2 meninos, né? Como é que é assim na sua casa? Como que você faz para ensinar esses princípios de amor, cuidado, desse amor bíblico, desde pequenininho? Você tem assim tempo de qualidade para falar sobre... Eles são muito pequenininhos, mas existe uma forma de falar sobre essas situações com crianças nessa idade, você como mãe? Eu falo para Deus assim, né? Deus me deu homens, porque eu tenho que educar príncipes. Isso. E eu falo: Deus me ajuda, porque a educação tem que começar de casa mesmo, sabe? Porque muitas vezes nós reproduzimos padrões. E como mãe,
a gente super protege os nossos filhos, minimiza os seus erros, sabe? Uhum. E a gente acaba educando. Eu sempre penso assim, gente, as minhas futuras noras vão ter que me agradecer, porque eu quero educá-los para que eles tenham um bom casamento. Sim. Isso. Sabe? Eu não posso educar os meus filhos para mim. Uhum. Isso. São flechas, né? Eles Thaís? são flechas, então eu tenho que pensar neles quando eles forem. Sim. Sabe? Eu tenho que pensar que as minhas noras vão receber bons maridos. Amém. Eu tenho que pensar que a igreja, se eles seguirem, né, o legado sacerdotal, a igreja vai receber bons pastores, Amém. sabe? Aí o mercado de trabalho vai receber bons patrões, Sim. sabe? Que sejam acolhedores, que sejam empáticos, que saibam tratar uma mulher. Isso. Então eu tenho uma responsabilidade como mãe de homens Isso. de educá-los para saber tratar a mulher. Sim. Saber tratar uma mulher. A palavra de Deus diz em Provérbios 25, acredito, que diz assim, que quem acha uma esposa acha um tesouro. Sabe? É um tesouro. É um tesouro, não é uma escrava, não é uma serviçal, não é, entendeu? É um tesouro. Sim. E que por ser um tesouro, tem que ser bem cuidado. Sim, com certeza. Estimado, né? Estimado, sabe? Então, assim, os homens precisam, sim, serem educados ao universo feminino. Isso. Sair um pouco do seu universo Uhum. e tentar compreender o universo feminino. Compreender as mulheres. Compreender esse mundo. Eu acho que quando os homens se colocarem um pouco assim, tentar olhar com a mulher com um olhar mais acolhedor, mais empático, eu tenho certeza que muitas dessas violências irão diminuir. Sim. Sabe? Eles precisam ser educados. E a igreja, a gente vê muitas mulheres buscando, muitas mulheres que buscam fazer, muitas mulheres que buscam terapia, muitas mulheres que buscam aprender, educar. Uhum. Fala-se muito na igreja sobre para as mulheres serem sábias, como se comportar como sua família, como comportar como boa esposa, como se comportar como boa mãe. Mas a gente ouve poucos ensinamentos de como o homem deve ser como marido, Sim. como o homem deve ser como... Entendeu? O governo do homem, isso, eu acho que precisa se levantar ainda homens ou pessoas para falar com homens. Porque a gente vê muito, né? Muito. Vê muito mulheres, cursos para mulheres. Desde pequena. Eu sou cristã desde criança. E eu tô nesse ambiente, né, sou sobrinha de pastor, filha de missionário. E a gente vê exatamente isso. Os cursos disso, sempre são para as mulheres. Intercessão, mulheres. Missões, ações, mulheres. E a gente vê agora, eu com 32 anos, agora que eu comecei a ver, o clube machonaria, o clube homens segundo o coração, guerreiros, homens de honra, aquelas coisas. Homens de honra. Mas são poucos que fazem isso. Pouquíssimos. Eu acho que o que muito me atrai hoje na nossa igreja, que eu olho assim, lógico, né, como jovem, como cristã, a gente olha para outros lugares e a gente fala assim, nossa, tem tanta coisa legal em outros lugares, mas o que muito me atrai é exatamente isso. Na nossa igreja a gente tem essa liberdade. A gente fez uma vez uma esquete de um homem agredindo uma mulher na plataforma da igreja. A gente botou, era o Carlos e a Sabrina, e eles fizeram essa cena, e aí ele, né, tinha uma discussão, e ela queria sair, ele não ia deixar, e aí uma coisa bem assim, ele quebra o celular dela, e aí na continuação, a última cena é a cena que ele dá, né, fingindo, obviamente, um tapa nela, né? E aí eu lembro que quando a gente levou isso pro pastor, em nenhum momento ele falou assim, não vamos falar, ele só falou assim, olha, a gente tem que preparar a igreja pra isso. A gente não pode só simplesmente fazer isso, a gente precisa, então... A liderança tem que estar preparada para receber essa mulher que pode, então, falar que se identificou com aquilo. Então, tudo isso. E, assim, hoje a gente vê no Congresso dos Homens exatamente isso. A gente traz para os homens, na nossa conferência, quando a gente fez de jovem, a gente separou, né, para meninas e para homens e mulheres. E aí, dos homens, assim, a gente chamou um cara que os meninos ficaram assim, meu Deus, Raquel, ele foi muito direto. Eu falei, é essa a intenção.
A gente quer trazer isso mesmo. Aquilo que vocês precisam saber dentro da igreja. Porque a gente está levando essa responsabilidade para as escolas, está levando essa responsabilidade. E a igreja precisa também falar sobre isso. A igreja precisa também trazer essa responsabilidade para eles. Então, lá na igreja, né, tem mulher única, mas também tem um homem ao máximo. Que também, então, assim, a gente vai tratar os dois indivíduos. A gente não pode esquecer que, para que isso seja ressignificado, para que então haja a restauração do casamento, que é o que a palavra fala, para que não haja um divórcio, que é aquilo que a palavra fala que não é para acontecer, o homem também precisa ser tratado. Com certeza. A gente não pode só acolher a mulher, então, olha, esse homem fica ali, não, ele vai ter que ser discipulado, vai ter que ser orientado, você vai ter que chamar para conversar, ele vai ter que ser de alguma forma abordado e trazer para ele esse contexto do erro. E essa Tratado, né? consciência, Tem que ser tratado. consciência de que antes dele pecar contra a mulher, contra a criança, ou essa mulher também pecar contra essa criança, esse homem, ele está pecando contra Deus. Sim. Né? Que é uma coisa que Tamar fala, né? Olha o que você está fazendo comigo, vai cair uma maldição sobre você. Você pecou contra Deus, né? Contra o Senhor. E isso é uma coisa muito séria que às vezes a gente trata num âmbito aqui, mas, meu amigo, olha o que aconteceu com a outra Tamar. Né? A outra Tamar lá em Gênesis, né? O Senhor tirou a vida do cara. Existem consequências perante os homens e perante o Senhor. Com certeza. E pra gente finalizar, porque gente, esse assunto é um assunto muito importante, que tem que ter parte B. Eu queria que você desse uma palavra para essas Tamares. Falasse assim, no coração delas e aquilo que está no seu coração que você ministra, eu tenho certeza que o Senhor tem alguma palavra para compartilhar com elas através de você. Ai, gente, como é que eu não choro? O que eu quero dizer para essas Tamares é que você não é o abuso que você sofreu. Você não é culpada por ser violentada todos os dias. Você é amada. Você é filha. Você precisa descobrir quem você é em Deus. Você precisa pedir a Deus e buscar em Deus o verdadeiro sentido da tua vida, quem você é. Busca a rede de apoio, não se cala, grita como Tamar fez, grita. E mesmo se alguém disser assim, cala-te, não, eu não vou me calar. Eu não vou aceitar mais isso. Eu não vou aceitar isso na minha vida, porque o Senhor, Ele conquistou para mim a liberdade. E ele foi aquela cruz para que eu seja livre. Então não aceite esses abusos, não aceite essa violência. Busque ajuda, como a Karen falou. Se você não está encontrando um acolhimento ali na tua igreja, não está encontrando um acolhimento ali com seus pares, busca fora, sabe? Mas não se cala. Deixa Deus ressignificar essa história. Porque Deus quer transformar a tua dor em ministério. O que você passou, Deus quer usar isso para curar outras mulheres, para educar outras mulheres, para educar o corpo de Cristo, para curar o corpo de Cristo. Então deixa essa dor ser transformada. Não acolha essa dor para sempre, mas deixa ela ser transformada. Por isso você precisa falar. Amém? E eu quero dizer para você que Tamar significa nascida para continuar de pé. O mundo pode ter tentado te destruir. Essa dor pode estar te destruindo todos os dias. Mas você tem um Deus que te fez para continuar de pé. Amém. Aleluia. E Ele vai te sustentar. Ele está vendo tudo. Ele está com você e você não está desamparado. Amém. E Ele é teu pai. Você não está sozinho. Você tem um pai amoroso. Amém? E nós estamos aqui para te ajudar. Mulheres que querem acolher a sua dor, mulheres que querem te abraçar, sintam-se abraçadas por mim, por Karen, sabe? Por nós aqui. Sintam-se abraçadas, acolhidas. Deus está levantando mulheres nesse tempo posicionadas.
que são vozes para outras mulheres que não estão conseguindo falar ou não podem falar. E Deus está transformando, Deus está curando. Eu creio que Deus está restaurando a sua igreja. Amém. Restaurando as famílias de dentro para fora. Isso. Sabe? Não é aquela família perfeita, mas Deus está transformando o homem, Deus está transformando a mulher. Deus está transformando essa família para que realmente elas sejam referências de famílias curadas. Amém? Então que Deus te abençoe. Que você possa ser ouvida, que você possa encontrar um lugar acolhedor, que Deus continue movimentando a igreja, que Deus continue educando a igreja para se falar sobre isso, porque é necessário. Então é isso, Tamás. Você não é esta dor, você é muito mais do que isso. Amém. Você é uma filha amada pelo teu Pai. Amém. Amém. Uau. Olha, eu vou chamar pelo nome profético, né, pastora. Muito obrigada, de verdade. Foi, assim, muito relevante falar sobre isso. Muito importante ter você aqui. Obrigada por ter aceitado esse convite, né? Como você falou, não é algo fácil, né? É uma polêmica, mas tão necessária, tão importante. E eu tenho certeza que vai alcançar não só corações, mas assim, almas, sabe? Vida de pessoas. E que, em nome de Jesus, você seja transformado, né, através desse episódio, que isso transforme a sua vida de alguma forma, te traga um impacto de uma maneira diferente. Em nome de Jesus. Procure a rede de mulheres. Nós temos pastoras, nós temos uma rede de mulheres que pode te acolher de forma saudável, espiritualmente saudável, emocionalmente saudável. Nós temos psicólogos na nossa igreja, temos um projeto muito especial ali funcionando. Temos jovens, mulheres jovens, a Raquel é conselheira, nós temos pessoas que estão prontas espiritualmente, com o coração aberto para te abraçar e te acolher. Então não fique sozinha. Procura a gente, nós estamos aqui por você. Quero agradecer o convite. É um assunto realmente muito relevante. E convidar, né, as minhas redes sociais. A gente tem falado esse mês de agosto sobre o assunto. Tem muito conteúdo bacana lá, sabe? As lives que eu fiz, inclusive a Kari foi uma das convidadas para falar sobre violência doméstica nos lares cristãos. A igreja está preparada para falar sobre isso. Então, nós temos duas convidadas, uma que é secretária de público, uma que é secretária de Segurança Pública no Distrito Federal, que é pastora, e ela lida com esses casos. Ela também foi uma conversa maravilhosa, foi algo tremendo. Então, tá gravado lá nas minhas redes sociais, então vai lá. Conteúdo muito bacana para mulheres, para educar mulheres a sair desse ciclo de violência. Então, que Deus te abençoe. É isso. Um abraço, até o próximo. Até o próximo episódio. Até mais.